Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Meu nome é Natália, eu trabalho no Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no IPHAN, na coordenação de apoio aos bens registrados como Patrimônio Cultural do Brasil. E eu gostaria de iniciar primeiro parabenizando os organizadores aqui do evento, porque eu acho que é uma oportunidade realmente muito ímpar a gente poder estar dialogando, né, com diferentes órgãos, diferentes instituições. Acho que a gente precisa se fortalecer mutuamente, todos nós aqui, né? E realmente vocês conseguiram reunir aqui, né, a FUNAI, o IPHAN, Palmares, o próprio pessoal da igualdade racial, com um órgão de conservação ambiental, no caso o ICMBio, né, e eu acho que isso é extremamente valoroso. Acho que a gente precisa ter como diretriz de atuação, todos nós, em nossas respectivas áreas também, essa promoção desse diálogo, né, interinstitucional. O que me foi solicitado está aberto aí, viu? A apresentação ele já tinha deixado aberto. O que me solicitaram para estar dialogando aqui hoje com vocês foi especificamente sobre a política de salvaguarda do patrimônio cultural e material, né? E algumas interfaces, as interfaces dessa política com... Isso aqui será que vai estar funcionando? Vai. Vai, né? É a setinha aqui do lado, né? Tá. Já me familiarizando aqui com a tecnologia. Então, a ideia realmente é poder dialogar um pouco com vocês sobre essa política. O meu objetivo é de trazer um pouco da informação, né, de como funciona essa política, apresentar, e ao mesmo tempo estar trazendo algumas reflexões sobre a política patrimonial de forma mais ampla, porque eu acho que é importante a gente estar também situando como que essa política específica do patrimônio cultural e material está inserida dentro da política patrimonial de forma mais ampla, né? Mas então, assim, inicialmente, conversar, então, vamos ter como ponto de partida aqui, primeiro, uma breve discussão, né, sobre o que seria justamente esse patrimônio cultural, né? Acho que é um bom ponto de partida, né? A gente tem escutado desde o início da manhã as pessoas falando aqui de valores, né? E da relação de espaços da natureza e dos valores que estão associados a esses espaços, enfim. E quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando o tempo todo realmente da escolha de determinados valores que a gente entende que precisam ser legados para gerações futuras. Então, existe uma relação, uma ideia muito associada à ideia de patrimônio cultural, que é a ideia de herança, né? De herança cultural. Aquilo que eu quero deixar para as próximas gerações, aquilo que eu considero que é importante, que é valoroso hoje e que precisa ser mantido na minha cultura, né? Então, a seleção, a escolha daquilo que vai se tornar patrimônio cultural também passa por essa negociação e por esses pactos sociais, né? A gente está o tempo todo escolhendo e definindo o que é importante para a nossa sociedade, né? O que eu acho que precisa ser preservado, né? Continuar existindo. E a gente está vivendo justamente um momento muito forte de crise de valores, né? Então, as disputas, as negociações, elas estão muito intensas e muito acirradas. O que é importante, né? O que é valoroso? E no campo do patrimônio cultural, de forma geral, isso é vivenciado no cotidiano, né? A gente tem que estar sempre, e quando eu digo nós todos, enquanto sociedade, nós estamos o tempo todo escolhendo, né? Eu vou ampliar essa rua e cortar algumas árvores, ou eu vou modificar o trajeto do tráfego que acontece aqui para que as pessoas tenham qualidade de vida nesse espaço. São decisões que a gente está tomando o tempo todo na nossa vida cotidiana, né? Sejam gestores públicos, seja o síndico de um edifício, seja a pessoa que vai cuidar do jardim da sua casa, que está de frente para a rua, e as decisões, o que ela vai colocar ali na frente da sua casa, né? Que a casa é sua, mas a visão da casa é de todos, de todo o coletivo que está ali, né? Então, essas negociações, essas disputas, a gente vivencia no nosso dia a dia.
E quando nós estamos falando de patrimônio cultural, a gente está falando de valores coletivos, né, que a gente compartilha com outras pessoas. E estamos falando também de direitos. Alguém mencionou aqui numa das falas, né, o direito à memória, o direito à verdade, o direito de poder, e aí eu vou amplificando um pouco isso, o direito também de poder ser quem eu sou, né, o direito à minha identidade cultural, de poder vivenciar a minha cultura da forma como eu herdei dos meus antepassados e da forma como eu acho que ela precisa ser vivenciada, transmitida e até mesmo modificada, porque as tradições culturais, elas são dinâmicas, elas se modificam ao longo do tempo, né? E aí, ao invés de ficar discutindo o que seria o patrimônio cultural material, eu trouxe aqui alguns exemplos de patrimônios que já foram reconhecidos pelo IPHAN como patrimônio cultural da nação, né? E eu vou aprofundar um pouquinho essa discussão em torno dessa questão das escolhas, mas só porque eu acho que é mais fácil a compreensão. Então, quando a gente está falando de patrimônio cultural e material, a gente está falando de formas de expressão da cultura popular e tradicional. Então, aqui tem alguns exemplos, né? O jongo, no Sudeste, e no caso desse bem cultural específico, a gente trabalha com algumas comunidades quilombolas, né? Que tem essa prática cultural. O maracatu do Tubaque Solto, de Pernambuco, o teatro de bonecos popular do Nordeste são alguns exemplos, né? E aí, aqueles que conhecem um pouco aqui da história do nosso país sabem que trabalhar com essas tradições culturais populares não é algo tão recente, né? A gente tem um histórico de políticas folcloristas, né? Que desde os anos 30, 40, vinham desenvolvendo uma linha de atuação nesse sentido, né? De procurar valorizar e promover essas práticas culturais. Claro que isso se transformou muito ao longo das décadas, né? Mas eu acho importante apontar que há uma continuidade histórica, né? Nas políticas públicas também, né? As coisas têm um início, têm um meio e elas estão em processo e em permanente transformação, né? E aí, além das formas de expressão, a gente tem também, por exemplo, o modo de fazer viola de coxo, no Mato Grosso do Sul, o sistema agrícola tradicional do Rio Negro, né? E aí que a gente está se referindo mais especificamente a modos de criar, fazer e viver, criações científicas e tecnológicas, né? Essas são palavras e expressões, tanto formas de expressão como essas que estão colocadas ali em cima, que estão na nossa Constituição, né? A Constituição Federal do Brasil coloca justamente isso, que patrimônio cultural brasileiro são as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas e tecnológicas que remetem à ação, à memória e à identidade dos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, assim, a gente está falando, na verdade, de diversidade cultural, porque a própria Constituição já reconhece ali que a nossa sociedade é composta por diferentes grupos, né? E esses grupos têm identidades culturais muito diferenciadas. Eu gosto de seguir os slides, porque senão eu falo... Só ali naquela imagem dá para falar um monte de coisa, mas eu vou me prender aqui porque eu vou chegar lá. Então, situando um pouco essa questão da política patrimonial de forma mais geral, né? E do IPHAN, porque a gente sabe que o que é patrimônio não é somente aquilo que as instituições públicas responsáveis pela preservação do patrimônio dizem que é patrimônio, né? O patrimônio cultural das pessoas é aquilo que as pessoas entendem que seja o legado que elas querem deixar para gerações futuras. Não necessariamente tudo aquilo que as populações e que as comunidades entendem que seja seu patrimônio vai ser reconhecido pelo Estado. Isso não significa que aquilo tenha mais ou menos valor, né? Mas a gente está falando de política pública, a gente está falando de negociação, a gente está falando de negociação com múltiplos atores, inclusive com o próprio Estado, né? E o reconhecimento patrimonial pelo Estado, ele é um processo próprio, com suas regras, com sua dinâmica, com os seus conceitos, mas uma coisa não exclui a outra. Acho que é importante ter isso claro, né? Então, assim, do ponto de vista da política pública patrimonial do órgão federal de preservação, a gente tem alguns instrumentos. E aí é só para vocês terem uma ideia geral de onde se situa
dentro desse contexto mais amplo da Política Federal de Preservação, o patrimônio cultural e material, né? O IFAM trabalha com o tombamento, que é um instrumento que a maioria das pessoas já ouviu falar, já conhece, né? Ele tem um histórico aí bastante largo no tempo, né? O IFAM tem trabalhado com tombamentos desde a década de 30, desde a sua fundação, né? Na época ele foi um instrumento que trouxe uma inovação muito importante, porque ele limita a propriedade privada, né? Isso foi uma inovação muito importante, muito forte naquele momento histórico do país, porque o que ele estava dizendo para as pessoas é que a propriedade é sua, mas não é só sua, né? Ela é sua, mas ela tem uma série de valores históricos associados, culturais, né? E que, por essa razão, ela é sua, mas ela também é de todos nós, de toda a sociedade. Então, você não vai poder dispor da sua propriedade da mesma forma como outros, né? Então, isso foi bastante revolucionário na época. Claro que houve todo um processo de construção e de afirmação, até mesmo jurídica, desse entendimento ao longo do tempo. Atualmente é um instrumento bastante consolidado, né? As pessoas compreendem bem já o que seja o tombamento, e mesmo que não entendam as minúcias de como funciona o regramento, compreendem o sentido do que é um bem cultural tombado, né? Além do tombamento, nós temos o registro, que é o que é aplicado para as práticas culturais, que é o que a gente chama do patrimônio cultural e material, né? Que podem ser lugares, podem ser celebrações, formas de expressão, né? O registro, então, é o reconhecimento de determinadas práticas culturais como patrimônio, e é uma inscrição, assim como o tombamento, né? É uma inscrição que é feita em um dos livros de registro do IFAM. O tombamento também possui livros de tombamento, né? O Inventário Nacional da Diversidade Linguística é outro instrumento. Então, são reconhecidas as línguas, né? Esse processo começou de forma mais recente, em 2007. Então, a diversidade linguística do país vem sendo reconhecida gradativamente por meio desse inventário. A partir do momento que uma língua é inventariada e é incluída no inventário, o antigo Ministério da Cultura, agora o Ministério da Cidadania, né, faz o reconhecimento daquela língua no país. Isso é muito importante, né, porque, na verdade, o reconhecimento de línguas significa poder assegurar, ou pelo menos dar início a uma tentativa de assegurar, por exemplo, uma educação escolar que respeite a diversidade linguística que existe no país, né? Então, nós temos além das línguas indígenas, nós temos línguas de comunidades tradicionais, né, de grupos de imigrantes que se estabeleceram no país ao longo do tempo. A chancela de paisagens culturais, esse é um instrumento que está ainda em formulação. Inclusive, a coordenadora de patrimônio natural do IFAM está presente aqui no evento, ela tem coordenado esse processo, né, de regulamentação da chancela de paisagem cultural. Também vai ser um reconhecimento de lugares, de espaços que sejam representativos, tenham um significado cultural importante para as populações. Muitos desses espaços, como nós vimos na fala da Érica hoje de manhã, eles já são unidades de conservação, né? Ele já tem, então, é algo também que o IFAM, e geralmente muitos desses instrumentos, eles acontecem, são sobrepostos mesmo a outras formas de proteção e de preservação, né, de lugares, de objetos e de práticas culturais, enfim. A chancela vai entrar em processo de consulta pública agora, o decreto regulamentador da chancela de paisagem cultural, inicia no dia 7 de julho, não é isso, Mônica? 7 de julho, vai ser aberta a consulta pública, inclusive os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo, se quiserem participar, olhar o instrumento, enfim, ele está aberto realmente para que a sociedade como um todo possa se manifestar, né, a respeito dessa proposta que foi construída por um grupo de trabalho no IFAM, né. Por fim, eu incluí ali, e é algo que a gente também vai conversar aqui ao longo da minha fala, nós temos desde 2015 uma legislação voltada para a proteção dos recursos genéticos do país,
e dos conhecimentos tradicionais associados a esses recursos. Isso também foi mencionado na parte da manhã, que é a Lei 13.123. Essa legislação, ela indica que os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade são patrimônio cultural do país. Então, assim, a medida provisória que antecedeu essa legislação já trazia esse conceito, a legislação aprovada no Congresso também traz esse conceito. Então, também é uma preocupação do IPHAN essa questão desses saberes de povos indígenas, de comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais, saberes que estão associados ao uso e ao manejo da biodiversidade, né? Então, esses são, nesse campo, né, de reconhecimentos possíveis que o IPHAN atua, né? E aí, como, né? E eu trago aqui os princípios que estão colocados na nossa própria Constituição, né? Não trouxe o artigo precisamente, mas são as ideias que estão lá presentes. O Estado vai proteger o seu patrimônio cultural em colaboração com a comunidade. Então, essa é uma diretriz que tem acontecido, né? Em graus diferenciados, dependendo da coordenação, dependendo de como a política pública, do histórico daquela política pública específica, enfim, mas vem ocorrendo, né? Os órgãos de proteção patrimonial, eles podem ser federais, estaduais, municipais, né? Seguindo a forma como o Estado brasileiro se organiza, né? Administrativamente, esses órgãos eles têm autonomia. Então, a gente pode ter um reconhecimento municipal e não ter o estadual. Podemos ter o federal e não ter o municipal, né? Essa lógica, ela ocorre. E, na verdade, o que vem sendo implementado nas últimas décadas, muito mais do que uma gestão participativa, é uma gestão mesmo que é de atuação em rede, né? Com relação aos bens que são protegidos, independente da natureza, seja ela material e imaterial. É um pouco do que foi mencionado hoje na fala da manhã, né, do nosso palestrante da manhã também, que é uma gestão que ela se dá de forma colaborativa, né? Nós temos parceiros, às vezes a prefeitura, às vezes uma ONG, às vezes... no caso da salvaguarda do patrimônio cultural e material, é fundamental que os grupos, que são os praticantes, que são as pessoas que mantêm viva aquela prática cultural, estejam envolvidos na gestão daquela prática cultural. Porque os órgãos de preservação, seja o IPHAN ou qualquer outro, não vão conseguir manter vivas essas tradições se as comunidades não o quiserem, né? Isso tem a ver com uma prática cotidiana de vivência dessas pessoas. Então, a gestão da salvaguarda desses bens precisa necessariamente ser feita em parceria e em conjunto com esses grupos, né, com esses indivíduos, e também com instituições locais que estão interessadas nessa salvaguarda. E aí alguns marcos importantes, né, para estar mencionando com relação a essa política patrimonial. A noção de referência cultural, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma trajetória de política cultural que por muito tempo privilegiou apenas o entendimento de que cultura seria arte, né? Seria as manifestações artísticas, e que ao longo do tempo isso foi sendo transformado, né? Essa noção de referência cultural, ela veio na década de 70 e dialoga muito diretamente com uma noção antropológica de cultura, né? Então, a gente tem, a partir também de um percurso histórico no país dos movimentos sociais, né, um questionamento muito grande daquele entendimento do que era arte, do que era patrimônio, do que eram esses conceitos. Então, a partir desse diálogo com a própria sociedade, que interferiu, inclusive, na formulação da nossa Constituição de 88, ela é um reflexo, né, do que os movimentos sociais estavam pautando naquele momento, veio essa ideia de referência cultural. Quer dizer, o que seria o patrimônio? Seria aquilo que é referência para a identidade das pessoas, para a sua memória, para a sua história, né? E aí o IPHAN, a partir dos anos 70, e isso foi ganhando força nos anos 80, 90, passou a incorporar esse entendimento de referência cultural na definição do que viria a ser o patrimônio cultural da nação, né?
é claro que se mantém aquilo que eu já comentei aqui anteriormente, né? O patrimônio ele é sempre uma seleção, e é uma seleção, um processo de negociação com o Estado de algo que é coletivo, né? Não tem sentido patrimonializar um bem que faça sentido somente para uma família ou para uma pessoa, né? A patrimonialização é sempre de bens que fazem sentido para a coletividade, que comunicam valores da sociedade, né? Sejam esses valores históricos, sejam esses valores culturais, do ponto de vista estético ou do ponto de vista da relevância para comunicar a identidade mesmo das pessoas daquele lugar, né? Deixa eu passar aqui. Algumas convenções internacionais que tratam, né, da ideia de patrimônio e tratam da ideia de diversidade cultural e patrimônio cultural e material. Então, a gente vê que no campo internacional essa discussão, essa ordem discursiva, ela já vinha sendo pautada. E aí é interessante observar que, em algum momento da história, as discussões, os debates de meio ambiente e cultura se separaram, né? Porque a gente tem as convenções da Unesco sobre diversidade cultural, sobre a salvaguarda do patrimônio cultural e material, e a gente tem também no rol dessas convenções que tratam, né, da cultura dessas comunidades locais, a própria Convenção da Diversidade Biológica, que traz a ideia de que esses saberes tradicionais sobre o meio ambiente, sobre a diversidade cultural, são patrimônios, né, dos países. Então, essa ideia da diversidade cultural como um conceito-chave, né? Que também está presente na nossa Constituição brasileira. E aí remete um pouco aqui a fala até do colega da FUNAI, porque quando a gente fala de direito cultural na Constituição brasileira, a gente está falando de uma dimensão da cultura que às vezes as pessoas não conseguem enxergar ou perceber muito diretamente, é de como a cultura contribui para o exercício da cidadania, né? Porque quando a gente fala de exercício de cidadania, é preciso fazer isso observando a diversidade cultural, dentro dos processos de exercício da cidadania. Então, assim, de forma concreta, só para especificar, é levar em consideração a diversidade cultural na educação, né, como o exemplo que eu dei da diversidade linguística também, no atendimento médico, né, e também no uso e acesso a territórios e recursos naturais necessários à manutenção de modos de vida tradicionais. Então, o uso e o acesso a territórios também é uma dimensão essencial para a manutenção de modos de vida tradicionais, né. E aí, especificamente, a gente trabalha na mesma linha, uma linha bastante similar que foi exposto aqui pelo pessoal da Palmares, né? Que é a de conhecer, produzir conhecimento sobre as práticas culturais, sobre os bens culturais, está buscando apoiar e fomentar a continuidade dessas práticas e também realizando reconhecimento, porque esse reconhecimento ele implica também um movimento duplo. É um reconhecimento pelas próprias comunidades, dos seus valores, dos seus patrimônios, e também para a sociedade envolvente, dizendo, olha, essa prática cultural é essencial para a gente, ela é relevante para nós, né? E a gente só consegue valorizar aquilo que a gente conhece, né? Se a gente não entende, é difícil de aprender, né? Aquilo como um legado importante a ser mantido. E aí eu vou passar aqui, são alguns exemplos, né, de ações de apoio e fomento, sempre tendo como perspectiva a sustentabilidade dessas práticas culturais, ou seja, procurar desenvolver projetos e ações que contribuam para fortalecer a autonomia daquelas comunidades na gestão dos seus patrimônios, né, e na manutenção das suas tradições. Então, desde ações que incentivam a transmissão de saberes específicos, conhecimentos específicos, até ações que fortalecem a organização dessas comunidades, né, o seu protagonismo na gestão e no diálogo com o Estado brasileiro, né. E um aspecto importante que eu queria chamar a atenção é como nessas ações de salvaguarda para bens culturais registrados, é sempre importante essa articulação interinstitucional, porque a gente está sempre lidando com contextos muito diversos, né, que trazem especificidades e desafios que envolvem necessariamente outras políticas públicas. Então, no campo da sociobiodiversidade e do patrimônio,
Aqui é só chamando a atenção para aquela questão dos saberes tradicionais, né? Mas a gente tem uma relação intrínseca, por exemplo, com políticas de agricultura, né? Políticas agrícolas. E aí, de manhã, vocês falaram sobre as cadeias, né, da sociobiodiversidade, né? Então, alguns bens culturais nossos têm uma relação muito direta com essas cadeias, como, por exemplo, o sistema agrícola tradicional do Rio Negro, ou dos quilombolas lá do Vale do Ribeira, que foi recentemente reconhecido como patrimônio, né? E aí, só para finalizar, só destacar, por fim, que esses conhecimentos tradicionais associados ao manejo da biodiversidade, eles são referências culturais dessas populações tradicionais brasileiras. E eles conformam ciências próprias, né, saberes desses povos indígenas, e integram sistemas culturais. Né? Integrar sistemas culturais significa necessariamente estar trabalhando com inovação, né? Com a produção de novos conhecimentos. Acho que era isso. E que essas populações elas estão presentes aí nos 5 biomas do país, né? Essas populações tradicionais, e que nós precisamos realmente intensificar essas nossas relações interinstitucionais, porque a realidade é mais ampla do que as nossas caixinhas. Né? É isso. Obrigada.